neste grande encontro que você teve com os seus devotos, Isso. foi... Se é que nós podemos dizer o final de semana, né? Porque foi hoje, na verdade, a oficialização. Mas o grande debate do final de semana foi a respeito do futuro do Vojvoda no Fortaleza. E o Fortaleza confirmou hoje. Vojvoda fica até o final de 2025. É por isso que eu já vou trazer logo a Fernanda Alves, dando boa tarde para ela trazer essa linha do tempo, essa cronologia pra gente desses acontecimentos desses últimos dias que foram bem agitados e movimentaram os torcedores tricolores. Não foi, Fernanda? Boa tarde pra você, Fernandíssima. Fernanda Alves. Exato, André. Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jogada Segundo Tempo. Vojvoda fica. Foi o que determinou o Fortaleza e divulgou na manhã de hoje. O treinador que ficou especulado de sair do tricolor de aço desde o final de semana. Tudo porque o esperado para que o Fortaleza conseguisse no último jogo, antes dessa parada para o Mundial, era a vitória contra o Santos, o que não aconteceu. Diante deste fato, começou a se especular essa possível saída de Vojvoda, inclusive nomes sobre possíveis novos treinadores do Fortaleza começaram a rondar dentro do ambiente esportivo, mas de fato o Fortaleza esperou o final de semana passar. Vojvoda, que está na Argentina com a família, segue no Fortaleza até o retorno dos jogos, que já tem data para voltar, que é contra o Bahia, jogando lá na Arena Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico com mais tempo à frente do tricolor de aço, conquistou grandes feitos à frente do tricolor, que são títulos de campeonato cearense, Copa do Nordeste, chegada na final da Sul-Americana, 2 vezes no G4 do Brasileirão, e tem mais tempo como treinador do Fortaleza, que são mais de 300 jogos até aqui. Com isso, a permanência dele fica definitiva e o Fortaleza segue trabalhando para reformular o elenco. Tanto que daqui a pouquinho a gente traz também detalhes sobre como anda essa movimentação de saídas no Fortaleza, André. Boa, Fernanda. Eu vou passar a bola aqui pro Alexandre e também pro Wilton, até porque o Alexandre tem detalhes aí de bastidores para trazer pra gente, mas o Fortaleza acerta. Fortaleza acerta. Eu, inclusive, falei nas redes sociais, viu, sábado, Alexandre, de que eu já falei antes, quem acompanha aqui o Jogada sabe disso, e eu continuarei falando, mesmo que o Fortaleza eventualmente seja rebaixado. Mas não bata na mesa não, que o Silvio não gosta. O Silvio, não. me desculpa, eu já fiz um acordo com ele. A saída do Vojvoda não é a solução para a crise do Fortaleza. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você pode participar com a gente, votando na nossa enquete. A enquete que nós temos aqui no YouTube é essa. A diretoria do Fortaleza acertou ao manter o Vojvoda? Opção A, sim, ele tem que ficar. Opção B, não sei, o tempo é quem vai dizer. E opção C, não, ele deveria ter saído. Você pode votar com a gente e você que está nos acompanhando aí pela rádio ou pela TV pode mandar também mensagem no nosso WhatsApp 988871306 com a sua opinião rapidamente, tá? Fala seu nome, seu bairro ou a sua cidade, de onde é que você está nos acompanhando e o que é que você acha dessa decisão. Participa com a gente. Mas o Fortaleza acerta, porque é óbvio que o Vojvoda tem responsabilidade nesse momento. É óbvio que ele tem erros e precisa também rever alguns conceitos, algumas escolhas, alguns comportamentos dele. Mas a saída do Vojvoda seria um passo para piorar ainda mais o que já está ruim. Mas vale lembrar que o Vojvoda é um profissional que sempre defendeu e escolheu o Fortaleza. O Vojvoda, inclusive, recusou outras propostas, recusou outros convites e mostrou um compromisso muito grande com o Fortaleza em todos os momentos, a todo momento. Quando recebeu, inclusive, outras oportunidades até mais vantajosas do ponto de vista financeiro e etc. O Vojvoda já provou a qualidade dele como treinador em diversas ocasiões. Conseguiu, assim, se transformar no maior técnico da história do clube. Não é um personagem qualquer. A crise agora é maior. Eu sei disso, o Alexandre sabe disso, o Wilton Bezerra sabe disso. O Wilton Bezerra costuma dizer que aquele Fortaleza dos últimos anos, ele não existe mais. Para se chegar a esse fim de linha, muita coisa aconteceu. Mas é justamente nessa dificuldade que o clube e também a torcida tem a possibilidade ou a oportunidade de confiar naquele que sempre confiou no clube, que é o Juan Pablo Vojvoda. Então, Alexandre, eu vejo um acerto da diretoria do Fortaleza.
É claro que os resultados não estão vindo, o desempenho está abaixo do esperado e muita coisa precisa melhorar. Mas o Vojvoda, ele não é o problema. Pelo contrário, eu acho que o Vojvoda faz parte da solução. Ele tem errado, repito. Mas imaginar uma melhora do Fortaleza, demitindo o treinador, para contratar quem? Qual seria a tal da página 2? Quem é que viria? Outro treinador. Não, eu vi gente falando em Jair Ventura, em nomes, Pelo amor de Deus. nomes desse tipo, com Calma. todo respeito aos profissionais. Calma dessa hora. Mas você vai sair de um Vojvoda para trazer um Jair Ventura, com todo respeito, né, meus amigos? Então, acerta sim ao manter um treinador que tem a capacidade de se reinventar e de mudar os rumos do Fortaleza na temporada. André, eu confesso pra você que pra mim o Vojvoda deveria permanecer. Mas nós temos também de entender que às vezes não é uma decisão só de um lado, mas também do outro. Ao longo do fim de semana, o momento foi de reflexão. Eu diria que não só do Fortaleza, Sim. do Vojvoda também. Por que que não é um fico? Porque, de fato, o técnico Juan Pablo Vojvoda não está com uma proposta para sair de forma imediata para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para a seleção do Chile. É uma situação determinada ao trabalho dele. Da mesma forma que a gente não consegue dizer aqui que era os maus resultados, o Fortaleza chegou lá e disse, não, vamos demitir o Vojvoda. É uma situação que parte dos dois lados. E esse é a grande questão, né? É muito necessário ter essa compreensão nesse momento. Um momento esse de muita definição. O que eu consigo dizer para vocês, né, enquanto temos o toque mantido aqui na nossa bancada, né? O operador tanto pediu, tanto que o Guigui pediu, né, Guigui? Começou o programa pedindo, né, cara? Os devotos seguem... Deixa eu... Alô! Deixa eu atender aqui, deixa eu atender. Não, deixa eu ligar. Não vou dar pra você atender, não. Ora, chamada pra você. Continue, Alexandre. Alexandre. Do programa disse, Rapaz. me deu o telefone pra eu Alô? atender. Que eu vou atender, eu Bom vou dizer demais. alô. Programa Ó, aqui. vou- Não é daqui não, não é daqui não. Qualquer dia eu vou atender seu celular e vou dizer alô. Ó, só pra informar, não sei se você tá sabendo, mas todo dia, 5 às 7 horas, o seu Wilton ele tem um compromisso. Ele tem um Você compromissozinho sabia aqui na daqui? TV, você sabia? Pois é, liga aí a TV, liga aí o rádio. Você vai ver que ele tá aí no Deixa ar. eu dizer uma coisa. Isso aqui não são meus devotos. Isso aqui é oferecendo isso, oferecendo aquilo. André, aí não é- conversa não, Isso né? aqui tá uma esculhamba. Não, cobrança Não é não, que ah, eu sou tá. um homem que não devo a ninguém. Ô, 200 Aqui conto não devo a do... ninguém. Rapaz, para de besteira aí. Sim, mas vamos aqui. Vamos lá, continue, Vamos Alexandre lá com o Mota. nosso Alexandre Mota querido tava no meio do comentarista. raciocínio. Desculpe aí. Não. É porque esse meu aparelho era muito independente. É a revolta das máquinas, né, Will? Ele não atende. Ele tem vida é própria. independente. Ele é A IA tá independente. chegando, o celular faz o que quer. Mas é isso. Mas assim, André, por isso que eu tava pontuando, né? Não sei se é um fico ou coisa do tipo. Mas a grande questão que a gente... E até falando de forma muito cronológica, né? Quem é responsável por uma tomada de decisão do esporte, André, é o Marcelo Paes. É verdade. É o CEO do clube, né? Por mais que exista um departamento de futebol, existe um conselho administrativo da SAF, existem outros profissionais relacionados ao Fortaleza, mas quem toma a decisão é o Paes. E aí eu confesso pra vocês que muita gente até fala, o Marcelo Paes ganha um salário alto, não sei o que e tal. Mas eu acho que ninguém queria estar na pele dele nos últimos dias. É preciso ter muita coragem para continuar um relacionamento, mas também muita coragem para tomar a decisão de encerrar. E por que eu tô falando isso, né? Porque após o jogo contra o Santos, o que foi que aconteceu? O Vojvoda foi para a Argentina numa viagem pré-definida, já estava agendado, ia ficar com a família dele. E o CEO do clube, Marcelo Paes, foi para a Europa, foi para a Itália. Fortaleza tinha um torneio sub-13 para fazer, ganhou o torneio, superou o Real Madrid, inclusive, na decisão. Acho que Marcelo Paes nem sabia que o Fortaleza ia chegar na final, mas estava pré-definido isso, era um momento de férias, né? Teoricamente, para todo mundo. Então ele não abriu mão disso. E foi nesse momento que eles entendem que houve um respiro na tomada de decisão. Havia muita pressão, por muitas respostas, e até a resposta mais fácil seria essa. Demite o treinador. Você não tem como demitir 30 jogadores. Você demite o treinador, busca outro treinador. Para muitos, inclusive, é o melhor momento para ter uma mudança de técnico. Sim. 100 jogos, uma pausa de um mês, dá tempo de escolher, dá tempo de contratar. Os jogadores todos vão voltar numa pré-temporada. Só que aí o Marcelo Paes ponderou o seguinte, André. Quem é o maior técnico da história do clube? Vojvoda. Quem é o técnico que mais se aproxima de uma solução? Vojvoda. Então ele entendeu que
O Vojvoda era, naquele momento, e nesse momento, o profissional que mais se aproxima da solução. É ele, a solução passa por ele também. E aí houve esse respaldo. Assim como já existiu em outros momentos. Então, há uma ligação. E aí há uma ligação entre as duas partes, né? Do Vojvoda e do Marcelo Paes, para tentar entender. O Vojvoda também poderia ter dito, não quero mais estar aqui, não quero mais ser o técnico do Fortaleza. Não foi essa a decisão que ele tomou, pelo menos no momento em que houve esse contato deles dentro dessa ligação. E aí a ligação parte por um pressuposto, André, de que ambos precisam assumir que tem problemas. O Vojvoda acima de tudo. Só que tem um detalhe, que acho que é o detalhe que mais chama a atenção, André. E esse detalhe talvez sirva para a gente ter uma outra reflexão sobre o elenco, e o WB até já falou sobre isso. Nessa ligação, André, o que eu tive de informação é de que o Vojvoda falou que ele estava muito incomodado com o fato dele estar sendo colocado em um pedestal e o elenco dele não. Ele não acredita que o elenco precisa ser alçado a isso, mas a forma com a qual o elenco estava sendo cobrado, às vezes até para além do jogo, era algo que o estava incomodando. Então isso estava atrapalhando internamente o Fortaleza. De quem é a culpa disso? Eu acho que de todos. Inclusive dele. Dele. Porque quando ele vai para aquela entrevista contra o Cruzeiro, ele fala... Ele abre margem para isso. Tá aí o que vocês viram dentro de campo, eu não vou falar mais nada. O que vocês viram dentro de campo é o momento que nós estamos passando. Ficou muito claro o que ele quis dizer ali. E após isso, você tem declarações do CEO e também do novo diretor de futebol, Sérgio Papelim. Mas ele entende que dentro desse panorama, apesar dele também ser responsável por isso, ele acredita que a principal missão dele junto ao Fortaleza no momento é reestabelecer realmente o elo da torcida com o elenco. Pelo menos o Vojvoda disse isso nessa reunião. Porque o Vojvoda, André, está no Fortaleza porque ele acredita que esse elenco que respondeu em 2024 pode responder novamente. Significa que não haverão reforços? Não. Fortaleza está em busca de reforços, está tirando jogadores que não servem para o departamento de futebol, também para o Vojvoda, e está também promovendo outras saídas, como já fez Paulo Fernandes e Tite. Mas aí entra, a partir dessa fala, uma ideia. A reformulação talvez não seja tão profunda como o torcedor quer. Porque a reformulação deve ser, André, pelo menos o que eu apurei, o Fortaleza deve manter 85% a 90% do elenco, por pedido do Vojvoda. Porque ele acredita que o trabalho dele passa justamente pelo elenco. Diga, WB. E aí, WB?